Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Racionaliza. Eu sou Rodrigo Henrique, vou ser seu professor hoje nesse assunto maravilhoso de matemática que é teoria de conjuntos. Essa é a nossa aula de estreia, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você que está estudando para concurso, você que está estudando para o Enem e você que está estudando só para não perder o seu ritmo e não ficar para trás. Vamos todos juntos aprender esse assunto que é básico, que é simples, quase não tem conta, ou praticamente não tem conta, mas ele é de extrema importância para os nossos estudos matemáticos. E também é um assunto em que muita gente ainda se engana, ainda se engancha em concursos e vestibulares, tá ok? Então, a teoria de conjuntos é um assunto ótimo, um assunto fácil. Então, você que tem aquela trava com a matemática, você que olha a matemática meio assim de lado, então, dê uma chance para ela, vem junto comigo que eu prometo que eu vou fazer o meu melhor para explicar a vocês, tá ok? Então, essa é a nossa primeira aula. Nossa primeira aula vai ser dividida sobre esses assuntos. Vai ter umas 3 ou 4 aulas com exemplos e exercícios que nós vamos trazer para que tudo fique esclarecido e você nunca mais erre sobre conjuntos, ok? Então, para começar, o que é um conjunto? Um conjunto, na matemática, eu tenho que deixar isso bem claro antes da gente começar aqui. A partir de agora, para nós que estamos aprendendo matemática, a matemática ela é uma linguagem diferente. Por isso que às vezes se torna tão complicado para alguns, porque querem trazer estratégias de outras matérias, mas não dá. A matemática ela é uma linguagem diferente, então nós devemos aprender da forma que ela se apresenta para poder usar as ferramentas que ela nos dá, certo? E as principais ferramentas que nós vamos encontrar vai começar com a teoria de conjuntos, ok? Então, o que é um conjunto? Um conjunto nada mais é do que um agrupamento, uma coleção. Então, tudo que você colecionar, tudo que você agrupar, você já está fazendo um conjunto, certo? Isso é de qualquer coisa. Então, por exemplo, nós podemos ter o conjunto, deixa eu abreviar aqui, das vogais. Você pode ter também o conjunto dos números. Números ímpares, por exemplo. Você pode ter o conjunto de músicas. Você pode ter um conjunto dos estados da sua região. Tudo isso daí são conjuntos, tá? Isso não, quando nós abordamos esse assunto de teoria de conjuntos, os conjuntos iniciais, eles podem ter qualquer variação. Qualquer coisa que eu agrupe em uma seleção, qualquer coisa que eu agrupe com uma condição, isso vai ser um conjunto, ok? Então, nessa primeira parte, nós devemos entender que um conjunto esquece um pouco os números. A gente vai chegar neles, mas esquece um pouco os números. Os conjuntos, eles podem ser de qualquer natureza. Como a gente falou aqui, vogais, letras, conjunto dos números ímpares, músicas, estado da região, roupas que você gosta, cor de roupas que você gosta, conjunto de comidas que você gosta de comer. Tudo isso são agrupamentos em que nós podemos defini-los como conjuntos. Ok até aí? Agora, avançando um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Nós devemos ter uma noção de algumas coisas essenciais para o nosso estudo de conjuntos, que é a questão do que é um elemento e do que é o pertencimento ou a pertinência
do elemento em relação ao conjunto, tá? Nós já vimos o que era um conjunto, nós vimos que é um agrupamento, agora nós vamos ver o que é o elemento e o que é a pertinência entre esse elemento e entre esse conjunto, ok? Uma coisa que nós devemos entender é o seguinte: tudo aquilo que eu coloco dentro do meu conjunto, eu chamo de elemento, certo? Então, no caso do primeiro exemplo, o conjunto das vogais A, E, I, O, U, todos esses que eu coloquei dentro desse conjunto são chamados de elementos, certo? É bem simples, nada além disso. Então, começando do zero para que ninguém tenha essa dúvida. Mas prestem bastante atenção, tá? Tudo que eu coloco dentro de um conjunto, são chamados elementos. Então, se eu tenho um conjunto com uma variedade de elementos, eu posso ter elementos que façam parte do meu conjunto e elementos que não façam parte do meu conjunto, correto? Correto. Porque, por exemplo, vamos pensar no supermercado. Você vai num supermercado, você vai fazer a sua feira, ou você vai fazer aquela compra. O seu carrinho ou a sua cesta é o seu conjunto. Tudo que você colocar dentro do seu carrinho, tudo que você colocar dentro da sua cesta, vão ser os elementos do seu conjunto. Deu para sacar? Tudo que você colocar dentro da sua cesta ou do seu carrinho vão ser os elementos do seu conjunto. Mas no supermercado só tem os elementos que estão dentro do seu carrinho? Não. Com certeza tem vários outros produtos e que você não quis levar. Esses outros elementos não irão fazer parte do seu conjunto, porque o seu conjunto vai ser aqueles elementos que estão no seu carrinho. Deu para entender? Então, a questão da pertinência é que nós vamos perceber que dentro de uma infinidade de possibilidades, vai ter elementos em que eles vão fazer parte do conjunto e vão ter elementos em que eles não vão fazer parte desse conjunto. Certo? Beleza mesmo? Então, vamos lá. Se tem elementos que vão fazer parte, a matemática ela criou um símbolo representando essa pertinência entre conjunto e entre elemento. E o símbolo é o seguinte: a pertinência vai dar para o seguinte: pertence ou não pertence. Então, todos os casos em que nós formos avaliar um conjunto e os elementos, todos os casos, a primeira coisa que nós vamos ter em mente é o seguinte: cada elemento, os elementos que estão aparecendo na minha questão, que foram dados num verdadeiro ou falso, ou para colocar se pertence ou não pertence, eu tenho que saber o seguinte: vão fazer parte? Se sim, ele pertence. Se não, ele não pertence. Mas geralmente tem um espaçozinho, e a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco para entender melhor, de algo que se coloca matematicamente. E esse símbolo é esse símbolo daqui, ó. Se o objeto pertencer, ele vai colocar esse carinha daqui. É como se fosse um E, mas ele é bem curvo assim mesmo. Esse é o símbolo do pertence. E matematicamente falando, a grande maioria dos símbolos em que são a negação de outros, ou seja, o não pertence é a negação do pertence, eles simplesmente são o mesmo símbolo cortados. Como assim? O não pertence, vou colocar aqui embaixo. O não pertence simplesmente vai ser o símbolo anterior cortado. Ok? Então, vamos de novo. Se eu tenho um conjunto,
eu tenho elementos. Se eu tenho elementos, eu vou ter elementos que pertencem a esse conjunto e elementos que não pertencem a esse conjunto, ok? Se o elemento pertence, eu uso esse símbolo daqui. Se ele pertence, ou seja, se ele está dentro desse grupo, se ele está dentro dessa lista, ok? Se ele não pertence, eu uso esse daqui, certo? Então, esses são os dois primeiros símbolos que nós temos aqui. Outras duas observações que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: a matemática ela convencionou que os conjuntos, para não ficar escrevendo sempre conjunto das vogais, conjuntos dos inteiros positivos, conjunto dos estados do Nordeste, para não ficar sempre escrevendo isso, matematicamente nós podemos pegar o título todo, esse título que nós damos ao conjunto, e colocar com uma letra, e essa letra passa a representar esse conjunto. Como assim? Deixa eu apagar para mostrar para vocês, tá? E nós temos o seguinte, digamos que eu tenha esse conjunto daqui, ó. Conjunto das vogais. Mais para frente nós vamos ver, quando nós começarmos as operações com os conjuntos, nós vamos ver que se nós deixássemos assim, ia ficar muito complicado e muito chato e muito cansativo de nós ficarmos sempre escrevendo o conjunto das vogais tal, o conjunto das vogais tal. Eu simplesmente posso pegar tudo isso daqui e determinar uma letra do nosso alfabeto, a letra que você escolher. Não tem essa de ter uma letra X ou uma letra Y fixa, não. Você escolhe a letra que você quiser dentro do alfabeto e coloca para representar esse conjunto. Então, digamos que o conjunto das vogais, eu queira chamar ele de V, para lembrar das vogais. Então, agora, todos os cantos em que eu for falar do conjunto das vogais, eu simplesmente coloco o conjunto V, ou somente V, ok? Uma dica que a gente tem, e é obrigatório vocês colocarem, tá? Que é o seguinte, para indicar um conjunto, essa letra que eu tenho que escolher, ela obrigatoriamente ela tem que ser uma letra maiúscula. Vou repetir de novo. Presta bastante atenção. Quando eu for substituir o título do meu conjunto por uma letra, essa letra precisa obrigatoriamente ser uma letra maiúscula. Ok? E aí nós vamos para os elementos. E a notação para os elementos é o seguinte: já que o indicativo do conjunto é a letra maiúscula, o indicativo dos elementos, deixa eu colocar aqui, o indicativo dos elementos vai ser justamente as letras minúsculas. Ok? Então, quando eu vou definir um conjunto, vai ser as letras vão ser as letras maiúsculas. Ok? Para conjunto, letra maiúscula. Para elementos, letras minúsculas. E agora, para a gente fechar esse nosso primeiro vídeo, como é que nós representamos o conjunto e os elementos? Como é que nós vamos fazer isso? Por exemplo, se nós tivéssemos o conjunto das vogais, como eu poderia representar? Eu poderia representar desse jeito, ó. Conjunto das vogais. Primeiro, conjunto das vogais poderia ser V, certo? Porque eu troquei o título
do conjunto pela letra V, e agora essa letra V é que vai representar todo esse meu título. Então, quando eu coloco V aqui, eu sei que eu estou me referindo ao conjunto das vogais. E agora, como é que eu vou mostrar esses elementos? Eu coloco igual, certo? E abro uma chave. Ok? Eu sempre me confundo se é chave ou se é colchete e vou deixar aí no vídeo, caso eu tenha errado. Eu vou colocar essa chave. E agora, entre essa chave, eu vou colocar os elementos que vão fazer parte do conjunto das vogais, que são A, E, I, O, U. Tem mais algum? Não. Se não tem, eu fecho o meu conjunto. Então, o meu conjunto das vogais é representado pela letra V, que eu escolhi essa letra. Para representar um conjunto, ela precisa ser uma letra maiúscula. E para demonstrar os elementos que fazem parte dele, eu abro essas duas chaves e coloco todos os meus elementos com letras minúsculas, separados por vírgula. Ok? Esse é o jeito mais usual de se mostrar um conjunto. Vamos para mais um exemplo para vocês pegarem bem, tá? Como é que a gente mostra esses conjuntos? E se eu tiver um conjunto e que os elementos forem grandes demais ou até infinitos? Por exemplo, se for esse conjunto daqui, o conjunto dos números pares. E se for esse conjunto daqui, como é que a gente vai representar? Porque a gente sabe que os pares começam no 2, 4, 6, 8 e vai para o 1000, 1468, 1.392. Tudo isso daí é número par. E aí, a gente vai ter que mostrar tudo isso quando falar desse conjunto? Não. Quando forem conjuntos infinitos, nós vamos usar a seguinte estratégia. Primeiro, vamos escolher uma letra para representar esse carinha daqui, e eu vou escolher a letra P. Então, eu vou chamar esse meu conjunto de conjunto P. E o conjunto P vai representar o conjunto dos números pares. Então, P, se eu quiser demonstrar os meus elementos deles, então eu vou colocar, como ele é um conjunto infinito, e a gente concorda com isso, eu vou colocar uma parte dele e vou colocar reticências. Simplesmente isso. Então, o conjunto dos pares como é essa? 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. E quando nós colocamos essa reticência daqui, nós entendemos matematicamente que esse conjunto ele é infinito e vai crescendo nessa mesma medida, certo? De 2 em 2 infinitamente. Belezinha? Entenderam tudo? Se não entenderam, voltem o vídeo desde o começo. Eu tenho certeza que vocês vão entender. Por hoje, nossa aula está terminando. Vamos continuar na próxima aula. Acompanhem, compartilhem. Se gostou, se te ajudou, cara, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Isso vai ajudar muito o canal. Meu intuito aqui é ajudar a você a desvendar esses mistérios dessa matéria maravilhosa que eu amo de paixão e que eu vejo que ela é muito injustiçada. Então, fiquem todos com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!